Ventos fortes provocam estragos em Teresina, no Piauí. Risco de chuvas fortes deixa Paraná em estado de alerta. Calor volta a São Paulo. Seca deixa cidades do norte de Minas Gerais em estado de emergência. Em Mato Grosso do Sul, chuva não ameniza os focos de incêndios da região. Veja também, fogo destrói 300 hectares de vegetação em Parque Estadual do Mato Grosso. Reforçada a fiscalização para conter desmatamento no Pará. E continua a discussão sobre os líderes do desmatamento na Amazônia. Agora no Clima Tempo News. No nordeste do país, ventos fortes também provocaram estragos em Teresina, capital do Piauí, na noite de segunda-feira. As zonas norte e leste da cidade foram as que mais registraram estragos. Árvores e até postes foram derrubados com vento forte. Uma casa foi destelhada no bairro Aeroporto e os moradores ficaram assustados com a forte ventania. Apesar dos estragos, o Corpo de Bombeiros não registrou nenhum ferido. Durante toda a noite e madrugada, bairros ficaram sem energia elétrica. Hoje, todo o Nordeste tem sol forte sob influência de uma massa de ar seco. Chove rápido no litoral leste e algumas pancadas atingem o sul do Maranhão e do Piauí. O sol reapareceu forte hoje em São Paulo e as temperaturas subiram. Há muito tempo, os paulistanos não sentiam calor. No início da tarde, a temperatura estava em 28 graus e deve subir mais. Praticamente todo o estado de São Paulo tem sol, mas no sul paulista a situação começa a mudar. Nuvens carregadas que crescem no Paraná já começam a atingir o sul de São Paulo. Radares meteorológicos registravam chuva na região de Iporanga, Barra do Turvo e Apiaí. Vamos à sala dos meteorologistas conversar com Josélia Pegorim. Boa tarde, Josélia. Como fica a situação do tempo agora à tarde em São Paulo? Pois é, Adriano, olha, fazia muito tempo mesmo que não esquentava tanto assim em São Paulo. Desde o dia 12 de setembro, os termômetros não chegavam a temperaturas como essa, que nós já estamos aí quase perto dos 30 graus. E ainda esquenta bastante. Nós, agora de tarde, começamos a ter um aumento de nuvens por conta desse aquecimento, mas também da expansão dessas áreas de instabilidade que já crescem sobre o Paraná. A região da Grande Curitiba e outras áreas no centro, sul e leste do Paraná estão com chuva e trovoadas desde cedo e parte dessas nuvens pesadas já começam a provocar fortes pancadas de chuva em algumas áreas no Vale do Ribeira, no sul de São Paulo. Então, com todo esse aquecimento que acontece sobre o estado de São Paulo e também o deslocamento dessa instabilidade, as pancadas de chuva na região da Grande São Paulo devem começar até mesmo um pouco antes do fim da tarde, mas é principalmente para o período da noite estão sendo esperadas essas pancadas de chuva. E, Adriano, não esquentou só em São Paulo, não. Com exceção do sul do estado de São Paulo, onde já existe muita nebulosidade, pelo interior do estado o calor é muito intenso. Para você ter uma ideia, no comecinho dessa tarde, a temperatura na região de Ribeirão Preto já chegava aos 35 graus. Então, agora a situação, a expectativa dessas pancadas de chuva também na região da Grande São Paulo, mas só mais para o final da tarde e na noite de hoje. Josélia, no Paraná o tempo já amanheceu instável, com chuva e trovoadas em Curitiba e em outras áreas do estado também. Há risco de temporais até a noite de hoje? Pois é, Adriano, no Paraná a situação realmente é de alerta, porque essas nuvens que já provocam pancadas de chuva na região de Curitiba estão se espalhando ainda rapidamente, não só pelo interior do Paraná também, e também sobre o estado de Santa Catarina. Na região sul de Santa Catarina, bem próxima aqui ao estado do Rio Grande do Sul, até tem bastante sol, mas em Florianópolis, embora não tenha chovido pela manhã, já estava com uma grande quantidade de nuvens, essas pancadas de chuva e com trovoadas devem acontecer no decorrer da tarde e na noite de hoje, também por praticamente todo o estado de Santa Catarina, mas é especialmente no estado do Paraná, onde realmente há risco de chuvas de forte intensidade, também acompanhadas de rajadas de vento durante a tarde e na noite de hoje. Essas nuvens pesadas que crescem sobre o Paraná vão se deslocar para o estado de São Paulo. Então, por isso, assim, para amanhã, por exemplo, já há uma expectativa de que ocorram essas pancadas de chuvas fortes também no estado de São Paulo. Nossa quinta-feira promete ser um dia complicado. Josélia, como é que segue a quarta-feira nas outras áreas do Brasil? Há algum outro destaque? Olha, Adriano, o destaque acho que mais é por conta do calor mesmo, assim, na maior parte do país. Nós temos uma tarde ainda com muito sol,
Com o aquecimento, um aumento de nuvens, né? Então, pancadas de chuva podem acontecer também no Triângulo Mineiro, no sul de Minas, o Rio de Janeiro, só alguma chuva mesmo à noite. Região de Brasília pode ter algumas pancadas de chuva. Brasília iniciou a tarde de hoje com temperatura de 30 graus, muito sol em praticamente toda a região norte. Os termômetros já estão aí perto dos 35 graus na região de Manaus. Então, tem pancadas de chuva por quase todo o Brasil, mas provocadas mesmo pelo calor. A maior preocupação é realmente com o Paraná, porque essas nuvens vão ficando cada vez mais pesadas. Ok. Obrigado pelas suas informações, Josélia. E nas comunidades rurais do norte de Minas Gerais, a água só chega em carros-pipa. As caixas de água estão vazias e as torneiras secas. A população sofre com a seca. Desde fevereiro não chove na região. A seca foi tão forte que é possível até caminhar em lugares antes ocupados por rios. Neste ano, até agora, 140 municípios do norte de Minas Gerais e Vale do Jequitinhonha já decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública. Em Rio Pardo de Minas, 23 comunidades estão sem água. De acordo com a Defesa Civil, a maioria dos municípios que decretou estado de emergência ou de calamidade pública ainda não recebeu ajuda dos governos estadual e federal por problemas de documentação. Pelo menos até o fim de semana, o tempo continua seco no norte de Minas Gerais e não há previsão de chuva. A chuva que houve em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, não foi suficiente para amenizar os focos de incêndio na Serra do Amolar, divisa com o Parque Nacional de Mato Grosso, onde um incêndio consome a vegetação. Há 18 dias, os focos de incêndio estão preocupando os bombeiros. E se você vai pegar a estrada no início desta tarde, acompanhe as condições do tempo nas estradas que cortam o país. Nesta quarta-feira, o motorista que trafega pelo sul do país deve redobrar a atenção em rodovias do Paraná e de Santa Catarina. A nebulosidade fica carregada e há risco de chuva forte, especialmente a partir da tarde. Reduz a velocidade pela BR-116. Áreas do Rio Grande do Sul amanheceram com nevoeiro, mas o sol aparece. Tempo firme pela BR-290. No sudeste, as pancadas de chuva ocorrem a partir da tarde e podem atingir rodovias de São Paulo, Rio de Janeiro, grande parte de Minas Gerais e o sul do Espírito Santo. Atenção ao pegar a BR-050 em direção a Campinas, no interior paulista, e a BR-262 no Triângulo Mineiro. No centro-oeste, o sol aparece forte e há condições para pancadas de chuva em todas as rodovias. Com a chuva, reduz a velocidade pela BR-163 entre Cuiabá e Campo Grande e pela BR-153 em Goiás. No nordeste, o sol brilha forte em todas as rodovias. Pode chover rápido pela BR-101 entre Ilhéus e Natal. Algumas pancadas de chuva ocorrem no sul do Maranhão e do Piauí. O tempo segue seco pela BR-343 em Teresina. No norte, a maior parte das rodovias tem pancadas de chuva à tarde por conta do tempo abafado. No Acre pode chover a qualquer hora. Pistas molhadas pela BR-364. Pistas molhadas também pela BR-174, entre Manaus e Boa Vista. E hoje o comentarista Francisco Maciel aborda o tema do desmatamento da floresta amazônica e da Mata Atlântica e explica como isso pode afetar a vida de todos. Olá, gente. Hoje a gente vai falar um pouco dessa questão do desmatamento sob a ótica do porquê eu tenho que me preocupar sobre isso, né? Principalmente se nós formos considerar que, né, nós temos na Amazônia, que hoje é o lugar onde se mais fala em desmatamento, nós temos pouca gente. A maior parte das pessoas, principalmente a população urbana, está fora da Amazônia. Ora, existem várias abordagens que a gente poderia ter aqui. Vamos falar primeiro a abordagem histórica. Os lugares em que esse tema já não é mais tão significativo são lugares em que a devastação já venceu, né? Então, por exemplo, se nós pegarmos o bioma Mata Atlântica, nós temos apenas 7% desse bioma remanescente. O que quer dizer que nós temos terríveis problemas com o microclima, nós temos terríveis problemas com a preservação dos recursos hídricos, nós temos terríveis problemas com biodiversidade, nós temos terríveis problemas de erosão, desertificação. Esses são os problemas que vêm depois localmente. Agora, se nós pegarmos especificamente o caso amazônico, ele é bem significativo, porque antigamente se falava que a Amazônia era o pulmão do mundo, que se mostrou não ser verdade. A
A Amazônia, para os brasileiros, fornece chuvas para todo o país, praticamente. Fornece vapor de água para que nós possamos, em outros lugares bem distantes da Amazônia, usufruir disso. Também fornece inúmeros produtos advindos de sua biodiversidade, que hoje se tornam essenciais para a sociedade, fora as questões dos produtos que se descobriram medicinais. E fora que também, se a gente observar que tirássemos a importância econômica da Amazônia no seu passado, no seu presente e o que ele pode significar no futuro, nós teremos um impacto econômico e geopolítico significativo. Então, não podemos de maneira nenhuma deixar passar o tema do desmatamento, porque é um tema que interfere hoje e interferirá cada vez mais as nossas vidas. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais revelou que o Pará foi o estado onde mais houve desmatamento no mês de agosto. Foram 435 quilômetros quadrados de florestas derrubadas na região. Para conter a onda de destruição da floresta, o governo do Pará pretende investir na fiscalização das estradas, serrarias e indústrias de madeira. De acordo com o secretário do Meio Ambiente do Pará, Valmir Ortega, a fiscalização realizada diretamente nos pontos de desmatamento é muito cara e muitas vezes ineficaz devido à extensão territorial do estado, o que dificulta o monitoramento das reservas ambientais. Em relação à medição realizada pelo INPE, o secretário defende que os dados de desmatamento de agosto não refletem necessariamente o que aconteceu naquele mês, já que o estado estava coberto de nuvens no começo do ano e matas derrubadas em meses anteriores estão começando a ser identificadas somente agora. O ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, anunciou que o IBAMA terá 20 dias para acatar ou contestar os questionamentos do INCRA sobre a inclusão dos assentamentos como líderes de desmatamento da Amazônia, conforme lista divulgada na última segunda-feira. O INCRA, justamente com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, questionaram a inclusão dos assentamentos porque as imagens de satélite utilizadas pelo IBAMA para aplicar multas são antigas. Além disso, alguns assentamentos foram criados quando a legislação permitia desmatamento de 50% das propriedades e não os atuais 20%, de acordo com as regras da reserva legal. O ministro reconheceu que pode ter havido uma certa injustiça em apontar o INCRA como o principal desmatador. Carlos Mink disse que não leu a lista que estava pronta desde o começo do ano, mas aprovou a divulgação por confiar no IBAMA. Ele deixou claro que possíveis erros serão reparados. Nem todo brasileiro tem a consciência de proteger o meio ambiente. O consumo de produtos poluidores é grande no país e não há uma preocupação com o uso racional de recursos naturais, como mostra uma pesquisa feita pela ONG WWF. Se o estilo de vida mundial fosse o mesmo do Brasil, seriam necessários 2,5 planetas para oferecer os recursos naturais suficientes para garantir o padrão de consumo. O dado foi divulgado pela organização não governamental de origem britânica WWF. Na hora de comprar, apenas metade das pessoas leva em conta se a empresa que fabricou o produto respeita o meio ambiente. Quase 1/3 dos consumidores consideram o preço o fator determinante. 13% compram tudo o que tem vontade e só 6% adquirem produtos de marcas que se preocupam com questões sociais e ambientais. A falta de cuidado e o consumo desenfreado podem causar grandes impactos. A conscientização é essencial para garantir o uso racional dos recursos que a natureza oferece. Este consultor na área de meio ambiente montou uma casa ecologicamente correta. A gente produz os próprios alimentos que a gente consome aqui, não todos, mas uma boa parte. Além disso, a água que sai da pia, da cozinha, do chuveiro, do tanque para lavar roupa, tudo é reaproveitado aqui mesmo. A pesquisa revela mais sobre os hábitos dos brasileiros. A falta de recursos naturais, por exemplo, é educativa. Depois do racionamento de energia no começo dessa década, quase todo mundo aprendeu a apagar a luz. Eu também tenho muito esse cuidado, porque assim, tá tão cara a energia, né? Costumar apagar a luz eu costumo, mas claro que tem vezes que a gente esquece. E esta edição do Clima Tempo News fica por aqui. Outras informações você tem pelo site no www.climatempo.com.br. Eu sou Adriano Oliveira e volto durante a programação com outras informações. Até lá!